Pessoal, bom dia, então. Obrigado pela presença de vocês. E hoje o assunto é mediação, um dos temas mais importantes da atualidade, no que se refere à nossa busca por novas formas de composição de conflitos. E, na realidade, esse evento ele é conjugado com o lançamento do livro do nosso convidado, o doutor Irapuan, que eu vou apresentar agora. O livro, que ontem houve o lançamento oficial na Bienal, no estande do Mackenzie, foi muito bonito. E o livro se chama Princípio da Igualdade na Mediação e o Acesso à Justiça, de acordo com o novo Código de Processo Civil e a nova Lei de Mediação. E o doutor Irapuan vai falar para a gente um pouquinho desse tema. Então, desde já eu vou apresentá-lo. Também estão conosco dois professores muito queridos aqui da universidade, especialistas. E começando pelo currículo do doutor Irapuan, é doutorando e mestre em Direito Processual pela Universidade Estadual do Estado do Rio de Janeiro. Assessor do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, e também no Tribunal Superior Eleitoral. É professor de processo civil na graduação e na pós-graduação do Centro Universitário de Brasília, UniCeub, uma das mais importantes universidades de Brasília. Ainda consultor da Associação para Educação e Cidadania para Afrodescendentes, a Educafro, membro do Instituto Brasileiro de Estudos Constitucionais, o SEBEC, procurador do município de Mauá e, finalmente, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, o IBDP. Também vou apresentar a professora Regina Baroni, que alguns já devem conhecer, especialista no tema mediação, mestre e doutora, professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie, efetuou treinamento em mediação pelo House Institute for Dispute Resolution, Pepperdine University, advogada e mediadora. E o nosso querido professor Silvio Almeida, doutor em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Universidade de São Paulo, professor da graduação e do programa de mestrado e doutorado da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, advogado e presidente do Instituto Luiz Gama, o grande jurista brasileiro. Portanto, eu declaro abertos os trabalhos. Desde já, passo a palavra ao querido doutor Irapuan e bom trabalho a todos. E, mais uma vez, obrigado pela presença de vocês diante das dificuldades de acesso hoje à universidade. Obrigado. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui. Eu gostaria também de agradecer a editora Mackenzie, que estava aqui na organização desse evento, né, na divulgação do meu livro. Gostaria de agradecer o professor Flávio, com a apresentação e a presidência da mesa, o professor Silvio, a professora Regina também, que estão aqui para contribuir um pouco com essa nossa reflexão. Pessoal, na verdade, eu tento fazer uma forma diferente de fazer uma palestra, não ser um negócio muito de aula expositiva. Eu gosto de debater com vocês. E eu tento também, isso na verdade é um truque, porque eu sempre fico nervoso no iniciozinho, e aí eu sempre tento trazer alguma coisa do cotidiano de vocês para dar tempo de eu respirar um pouquinho, né, e retomar a matéria. Eu queria saber mais ou menos de qual período que vocês são. Quarto, beleza. Oitavo. Tem bastante gente. Não, tranquilo. Isso aí a gente vai começar devagar todo mundo junto e vamos depois passar por uma reflexão um pouquinho mais apurada. Então, gente, hoje a matéria que a gente vai discutir um pouquinho é sobre mediação. Mas aí eu sempre gosto de dar um passo atrás para a gente conseguir todo mundo seguir dentro do mesmo caminho sem ninguém se perder. A primeira coisa de onde que vem essa ideia da mediação, né? A mediação, todo mundo sabe, é uma forma de resolução de conflitos. Mas aí, essas ideias a gente vem numa discussão de aula e tudo. A primeira coisa é saber que existem os conflitos. E depois disso, existem as formas de sua resolução, né? Que podem ser
direta ou indireta. Até aí, muito tranquilo. A partir dessa parte, a gente vai falar, olha, as formas de resolução direta, a gente tem a autocomposição, as duas partes, por si, chegam a um acordo, né, consensualmente, elas resolvem o seu problema. E a outra forma é a autotutela, né, que a gente sabe é aquele fazer a justiça com as próprias mãos, né, que só é permitido lá naqueles casos de posse, né, de esbulho. Mas, infelizmente, a gente tem no nosso cotidiano, aí, mais voltado para o direito penal, né, os justiceiros. Né, e existe aquela discussão sempre, todo mundo aqui, eu acho, tem Facebook, Twitter e tal, sempre fala sobre essa coisa de, se não existe justiça, se a polícia não faz o trabalho dela, a gente vai fazer e tudo. Então, esse é mais ou menos um exemplo da nossa autotutela. E as formas indiretas. A gente vai ter primeiro, que é a mais clássica, que é a jurisdição. Né? A partir do momento em que as pessoas não podem, por si, resolver os seus conflitos, elas vão pedir a ajuda do judiciário. E aí, esse aqui é aquele clássico princípio, né, da inafastabilidade do Poder Judiciário, que vocês vão ver desde o primeiro período até o 10º período, tem que saber de cor, né, o inciso 35 do artigo 5º da Constituição. Isso aí vai fazer parte da vida de vocês. E para vocês terem noção de como faz parte disso, a minha dissertação eu também tratei disso. Então, é um negócio que vocês não vão se separar nunca. E aqui, para a gente falar um pouquinho sobre o que é jurisdição, a primeira coisa que a gente tem que saber é que não existe um conceito absoluto. Para vocês terem noção do que é isso, na França, eles simplesmente desistiram de definir e falaram que todos os atos do juiz definem o que é a jurisdição. Basicamente é isso. Aí, na verdade, o que a gente tem aqui? Né? Lá, para quando vocês se lembram lá da Teoria Geral do Estado, vocês lembram que a jurisdição é uma das especificações do poder político, né, que você tem lá o poder de administrar, que é o poder executivo, o poder de legislar e o poder de aplicar a lei e o direito, que é da jurisdição, que a gente vem lá para o jurisdiction, né, que é dizer o direito, mas depois a gente entra um pouquinho melhor nisso, nesse ponto. Por enquanto, a gente só está elencando aqui as nossas partes. Outra forma indireta é a arbitragem, que a gente tem com a Lei 9.307, de 96, e com uma reforma muito recente do ano passado, né, da Lei 13.129, em que a gente atualizou bastante o conceito do que é arbitragem, onde que ele vai ser aplicado. Conciliação, a gente vê especificamente e expressamente previsto lá no novo CPC. E a mediação, que vem também junto com a conciliação lá prevista no novo CPC e também na lei de mediação, que é uma lei específica, que é a 13.140. Para a gente tratar um a um rapidamente, porque esse não é o nosso ponto, e a gente ficou de falar uns 20 a 30 minutos, a primeira coisa aqui é um exemplo de jurisdição, né? Que a gente leva para o Estado a nossa necessidade de resolver o conflito e ele tem por dever entregar para nós, né, esse conflito resolvido. E aí a gente tem lá até o conceito clássico já, né, falando de que é pela jurisdição, a gente tem a pacificação da sociedade, aquela coisa toda, que, por sua vez, é bastante controversa,
Mas aqui eu queria só passar para vocês um exemplo de como a jurisdição é feita na realidade. E nem Vossa Excelência. Vossa Excelência me respeite. Vossa Excelência não tem condição alguma. Vossa Excelência está destruindo a justiça desse país e vem agora dar lição de moral em mim. Saia à rua, ministro Gilmar. Saia à rua. Ministro Joaquim, nós já Faça o que eu superamos essa faço. discussão com o meu pedido de Não vista. vem, Vossa Excelência não tem condições alguma, não tem nenhuma condição. Eu estou na rua, ministro. Vossa Excelência Não está está, fazendo não. Poder Judicial. Vossa Excelência não está na rua, não. Vossa Excelência está na mídia, destruindo a credibilidade do judiciário brasileiro. É isso. Vossa Excelência, quando se Pedi dirige vista a mim, exatamente para Vossa Excelência não Para está falando ponderar com os melhor, seus examinar capangas do melhor. Mato Grosso, ministro Gilmar. Respeite. Respeite. Ministro Joaquim, Vossa Excelência me respeite. Então, gente, é assim que a gente pacifica a sociedade. Na verdade, realmente através dessas discussões, o pessoal do Supremo chega a um consenso no final das contas. Se vocês assistirem lá o plenário toda quarta e quinta, primeiro vocês vão ficar um pouco assustados, mas depois vocês vão ver alguma organicidade, alguma lógica ali, porque é através realmente dessas discussões em que um argumento acaba sendo vencido do outro. Mas, às vezes, né, tem alguns atritos. Esse aqui é um exemplo, e não raro acontece. Se vocês jogarem na internet, vocês vão ver vários. No YouTube, se vocês jogarem discussão STF, vocês vão ver muitas coisas. Mas a ideia aqui de falar da jurisdição, né, a jurisdição é um monopólio do Estado, né, que é outorgado pela Constituição para dar ao juiz o poder de julgar, né, que é de resolver aqueles conflitos ali no âmbito do ordenamento jurídico, na sociedade, enfim. E aí, a gente tem também, falar rapidamente sobre a arbitragem. O que o Xandia deve fazer? Deve punir o Carlos Alberto com o cartão ou o André Luiz que chegou empurrando todo mundo, Marcílio? Ih, rapaz! Olha lá! Tomou o cartão das mãos do Xandia! Que isso? Ele não tem a noção de Ele já tinha o amarelo, mas ele tomou o cartão, ia ser expulso de qualquer jeito, mas... Que isso, André? Perdeu a cabeça completamente, não é uma atitude bacana, Marcílio? Para quem acompanha futebol, esse vídeo é muito clássico. Mas, assim, obviamente que a arbitragem não é isso, mas eu consegui fazer um paralelo para vocês, não é uma coisa só de zoeira e tal. Isso aqui é o seguinte, muitas vezes a arbitragem ela não é respeitada. E a gente tem uma política de fortalecimento da arbitragem. Mas o que é arbitragem? É uma alternativa ao Poder Judiciário. O árbitro ele vai atuar como se o juiz fosse, mas ele é um juiz escolhido pelas partes. Então, assim, existe um conflito. As partes falam, não, olha só, vamos aqui resolver com a Câmara Arbitral de tal lugar. Isso, muitas vezes, está estabelecido no contrato previamente e as partes não cumprem. Por muitas vezes, quando ocorre um conflito, uma divergência do contrato, uma das partes recorre diretamente ao Poder Judiciário. Ou, quando as duas partes vão à Câmara Arbitral, quando se tem a sentença arbitral, a parte que perdeu não vai cumprir aquela determinação. Então, é mais ou menos como se ela pegasse aquele cartão amarelo e falasse, não vou aplicar isso aqui, vá atrás de seus direitos. E o novo CPC ele vem trazendo essa ideia também de fortalecimento da arbitragem, né, como uma forma diferente da gente conseguir resolver os nossos conflitos da sociedade. Seguindo em frente, agora a gente vai fazer uma junção de mediação e conciliação, depois eu vou explicar para vocês por quê, mas ela pode ser descrita nessa imagem. Essa imagem viralizou na internet, né? Dois irmãos brigam, vai lá a mãe e coloca a camisa para os dois ficarem
juntos até que eles resolvam a pendência de vocês. E aqui a gente finalmente começa a ingressar no nosso tema principal, que é o que é a mediação e conciliação. Isso vai estar lá definido lá no novo CPC já. A mediação e a conciliação são formas alternativas de resolução de conflito por um terceiro imparcial que vai ajudar as duas partes a entrar num acordo. E aí, qual é a diferença entre a conciliação e a mediação? A mediação, você tem esse terceiro não interessado e imparcial, ele tem uma atuação mais passiva. O que eu quero dizer com isso? Ele não vai propor às partes, olha, por que vocês não resolvem dessa forma ou daquela? Por que você não pega isso, não pega aquilo? A mediação, o mediador ele vai tratar de eliminar os obstáculos que as próprias partes têm de conseguir chegar a um acordo. E aí você tem aquela resistência natural de querer sempre vencer, de não confiar na outra parte. O mediador vai entrar justamente nisso. Ele vai chegar e vai começar a falar, poxa, mas por que você não confia nele? O que você realmente está querendo com essa discussão? Enquanto o conciliador, ele vai fazer propostas diretas. E vai pegar, olha, eu estou analisando por aqui que se você pegar isso aqui, você não sai tanto no prejuízo, você também, por sua vez, acaba sem tanto transtorno, e aí começa a realizar propostas. E por que eu peguei essa camisa aqui? Porque, primeiro, você tem a atitude da mãe direta de chegar, ó, vocês vão chegar num acordo. E depois, que é uma atitude, né, mais comissiva, poderia dizer assim. E depois deixa os dois juntos lá para eles se resolverem por si. Né? Então, seria uma mescla ali de conciliação e mediação. É mais para ter essa ideia mais ilustrada aqui no nosso bate-papo. E aqui, a gente começa a tratar de uma maneira um pouco mais clássica agora desse nosso bate-papo, que é olhando o código. A gente não tem como discutir processo sem olhar o nosso código, né? Então, o que eu quis pegar? Os fundamentos principiológicos da mediação e da conciliação. A gente vai olhar primeiramente para o artigo 3º, que é uma reprodução do nosso artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Que ele vai falar a mesma coisa, praticamente, que não se excluirá da apreciação do jurisdicional ameaça ou lesão ao direito. E aí, eu gostaria de citar a professora Ada Pellegrini, numa palestra que ela deu em 2013. Ela fala que essa inafastabilidade da tutela jurisdicional, ela passa, primeiro, por... Na verdade, são dois pontos diferentes. O de chegada, que é o de acesso à justiça, que eu acho que é o mais clássico que a gente tem. E também tem o outro lado, que é da prestação efetiva. Então, primeiro, a gente tem que analisar esse dispositivo pela ótica da pessoa que está procurando o judiciário. Ninguém vai ser impedido de ir até o judiciário. Mas nós também temos que olhar outras formas de se impedir que essa justiça seja realizada, que é a não entrega da tutela jurisdicional em si. E o que eu quero dizer com isso? Nós temos que olhar lá para o artigo 5º e para esse artigo 3º sob a ótica da efetividade, que vem junto com aquela frase que o ministro Fux sempre fala em toda a palestra dele, quando ele vai falar do novo processo civil, quando ele trata também lá da entrega do processo no devido tempo. Né? E aí, que é você ter a celeridade, você ter uma prestação efetiva. E aí ele fala o seguinte, que a justiça que tarda é a justiça denegada. Que é basicamente isso. Viralizou na internet, né? Dois irmãos brigam, vai lá a mãe e coloca a camisa para os dois ficarem
juntos até que eles resolvam a pendência de vocês. E aqui a gente finalmente começa a ingressar no nosso tema principal, que é o que é a mediação e conciliação. Isso vai estar lá definido lá no novo CPC já. A mediação e a conciliação são formas alternativas de resolução de conflito por um terceiro imparcial que vai ajudar as duas partes a entrar num acordo. E aí, qual é a diferença entre a conciliação e a mediação? A mediação, você tem esse terceiro não interessado e imparcial, ele tem uma atuação mais passiva. O que eu quero dizer com isso? Ele não vai propor às partes, olha, por que vocês não resolvem dessa forma ou daquela? Por que você não pega isso, não pega aquilo? A mediação, o mediador ele vai tratar de eliminar os obstáculos que as próprias partes têm de conseguir chegar a um acordo. E aí você tem aquela resistência natural de querer sempre vencer, de não confiar na outra parte. O mediador vai entrar justamente nisso. Ele vai chegar e vai começar a falar, poxa, mas por que você não confia nele? O que você realmente está querendo com essa discussão? Enquanto o conciliador, ele vai fazer propostas diretas. E vai pegar, olha, eu estou analisando por aqui que se você pegar isso aqui, você não sai tanto no prejuízo, você também, por sua vez, acaba sem tanto transtorno, e aí começa a realizar propostas. E por que eu peguei essa camisa aqui? Porque, primeiro, você tem a atitude da mãe direta de chegar, ó, vocês vão chegar num acordo. E depois, que é uma atitude, né, mais comissiva, poderia dizer assim, e depois deixa os dois juntos lá para eles se resolverem por si. Né? Então, seria uma mescla ali de conciliação e mediação. É mais para ter essa ideia mais ilustrada aqui no nosso bate-papo. E aqui, a gente começa a tratar de uma maneira um pouco mais clássica agora desse nosso bate-papo, que é olhando o código. A gente não tem como discutir processo sem olhar o nosso código, né? Então, o que eu quis pegar? Os fundamentos principiológicos da mediação e da conciliação. A gente vai olhar primeiramente para o artigo 3º, que é uma reprodução do nosso artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Que ele vai falar a mesma coisa, praticamente, que não se excluirá da apreciação do jurisdicional ameaça ou lesão ao direito. E aí, eu gostaria de citar a professora Ada Pellegrini, numa palestra que ela deu em 2013. Ela fala que essa inafastabilidade da tutela jurisdicional, ela passa, primeiro, por... Na verdade, são dois pontos diferentes. O de chegada, que é o de acesso à justiça, que eu acho que é o mais clássico que a gente tem. E também tem o outro lado, que é da prestação efetiva. Então, primeiro, a gente tem que analisar esse dispositivo pela ótica da pessoa que está procurando o judiciário. Ninguém vai ser impedido de ir até o judiciário. Mas nós também temos que olhar outras formas de se impedir que essa justiça seja realizada, que é a não entrega da tutela jurisdicional em si. E o que eu quero dizer com isso? Nós temos que olhar lá para o artigo 5º e para esse artigo 3º sob a ótica da efetividade, que vem junto com aquela frase que o ministro Fux sempre fala em toda a palestra dele, quando ele vai falar do novo processo civil, quando ele trata também lá da entrega do processo no devido tempo. Né? E aí, que é você ter a celeridade, você ter uma prestação efetiva. E aí ele fala o seguinte, que a justiça que tarda é a justiça denegada. Que é basicamente isso. Se o processo demorar tanto, a ponto de você não poder mais aproveitar
aquela decisão judicial, então você também não teve acesso à justiça. Então, a gente tem o primeiro de você ter a possibilidade de chegar ao judiciário e depois você ter uma resposta efetiva do Poder Judiciário em si. Então, a gente tem, primeiro, essa era da efetividade, que ela vem junto com aquela ideia, o pessoal que tem estudado constitucional e tudo, né, do pós-positivismo, né, essa ideia da Constituição entregar também os direitos fundamentais de uma maneira concreta. E tudo vem nessa mesma ideia do novo Código, a partir desse artigo 1º até o artigo 12, que são lá as normas fundamentais. Então, esse artigo 3º, você tem, primeiro, o fato de você poder pedir alguma coisa ao judiciário. O segundo, do judiciário efetivamente entregar aquilo que você estava querendo, ou aquilo que era justo. Mas também, além da efetividade, a gente tem que ter um passo além, que é a adequação. A tutela jurisdicional ela deve ser efetiva e adequada. E é justamente nesse ponto que nós vamos encontrar a mediação e conciliação judicial. O judiciário ele não pode simplesmente impor uma decisão em si. O que se verifica? A gente falou um pouco da questão da pacificação social, mas quando duas pessoas estão em conflito, vem uma terceira e fala, vai ser dessa forma, o conflito não está resolvido em si. Tanto é que você tem que ingressar com uma petição para começar a execução, ou antes da reforma de 2006, tinha que entrar com um novo processo de execução. O que é diferente quando você chega a um acordo. Quando você chega a um acordo, em tese, né, que a gente tem que sempre falar, utilizando a boa-fé, em tese, as partes saem satisfeitas daquela audiência, daquela conversa que tiveram. Falar, não, olha só, realmente eu acho justo eu te dar tanto, ou entregar o objeto X. E a tendência é de que você vá cumprir aquilo que você mesmo propôs, ou que você aceitou. Então, já por esse caminho, você já vê uma coisa diferente. Porque quando a gente fala da jurisdição clássica, é o judiciário falando, o Estado falando, você tem que cumprir isso aqui porque eu estou mandando. Se não cumprir, eu vou até o seu patrimônio e vou retirar. E vou entregar para quem é de direito. Então, esse prisma da adequação, ele vem justamente nessa ideia também da pacificação. Né? O que tem uma outra coisa que a gente tinha falado anteriormente, né? da ideia clássica da jurisdição, que a gente fala da pacificação da sociedade, porque no momento em que o juiz ele vai dar a sentença, ele não vai pensar assim, com essa decisão eu estou dando minha contribuição para a paz social. Ele está querendo resolver um conflito. Então, na verdade, resumindo muito, essa é a controvérsia que tem sobre qual é a função da jurisdição. Mas aqui, na mediação e conciliação, a gente tem dois prismas, que é, você dá aquilo que as partes, você facilitar a entrega daquilo que as partes estão querendo realmente. E o segundo ponto, que é um ponto que eu critico com uma relativa veemência, que é você encontrar na mediação e na conciliação uma salvaguarda do problema que assola o judiciário, que é da superlitigância. Porque essa ideia da arbitragem, da mediação, os juizados especiais, a conciliação, essa coisa toda, ela parte de um problema que no Brasil existem muitos processos. E no Brasil o processo demora muito. Beleza, mas por quê? Ninguém pergunta por quê. Eu acho que esse é que é o problema. Porque a gente colocar, vamos colocar arbitragem, vamos fomentar a mediação, vamos fomentar a conciliação, isso por si, colocar diplomas novos institutos, não faz resolver o problema. Ainda mais sendo colocado dessa forma, como um braço auxiliar ao Poder Judiciário.
não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir numa semana de conciliação ou então no mutirão nos tribunais, mutirão de conciliação ou mediação nos tribunais. Eu acho que é uma experiência antropológica, vocês deveriam ir pelo menos um dia para ver que não existe essa preocupação que a gente está falando aqui de pacificar, de dar aquilo que a parte realmente quer. É uma confusão generalizada, é uma gritaria, às vezes a pessoa não escuta a sua própria audiência. É uma verdadeira forma de incinerar processo. No final das contas, infelizmente, a mediação e a conciliação, num primeiro momento, tem sido colocada dessa forma. Uma forma da gente diminuir o número de processos. Mas eu tenho um pouco de esperança com essa nova lei de mediação, que vem trazendo uma estrutura para a forma com que a gente faz esse tipo de negociação. Mas isso é uma reflexão mais para frente, senão eu vou ficar aqui reclamando eternamente dessas coisas. Então, gente, olha só, no novo CPC a gente tem essa primeira parte, que é da inafastabilidade do Poder Judiciário, vem fazendo a referência direta a uma outra forma de resolução de conflito, que é a arbitragem, que a gente já falou. E aí, vem trazendo um compromisso direto no seu parágrafo 2º do artigo 3º, de que o Estado vai, sempre que possível, tentar ajudar nessa resolução de conflitos consensual. E aí ele vem trazendo diretamente, expressamente, lá no parágrafo 3º, a conciliação e a mediação e outros métodos de resolução de conflito. Porque a gente pode inventar alguma outra coisa, que até seja melhor. E aí o novo código ele deixa isso muito aberto. A ideia do novo código é você dar celeridade àquela prestação jurisdicional, você resolver o problema logo. Então, você acaba por não amarrar tanto as formas com as quais você pode se resolver. Então, assim, essa eu acho que é até uma coisa boa, que a gente pode inventar alguma outra forma, e aí, não pode porque não está previsto no código. Não, pode sim, está lá, ó, parágrafo 3º do artigo 3º do novo CPC. E aí a gente tem também outros fundamentos, que também continuam lá nas normas fundamentais do novo CPC, que é falando da boa-fé, porque você não pode fazer uma negociação sem que a outra parte esteja de boa-fé. Isso aí é uma coisa lógica que a gente pode ter. No artigo 6º, a gente tem o dever de cooperação, e embora esteja lá nas normas fundamentais, a gente fale de princípios, o artigo 6º ele fala um dever de cooperar. E aí a gente pode ter aqui, numa reflexão muito rápida, né, porque, em tese, numa primeira leitura, a gente não tem tanta diferença assim, entre boa-fé e cooperar e tal, qual seria essa diferença. Eu costumo entender esses dois dispositivos da seguinte forma. A boa-fé seria um dever negativo de criar obstáculos para a prestação jurisdicional. Enquanto o dever de cooperação é você ser obrigado a facilitar o máximo possível essa prestação jurisdicional. Por isso que é um dever, né? Porque o nosso agir naturalmente é de tentar puxar ao máximo a sardinha para o nosso lado. Mas aqui está falando, não é bem assim que a gente tem que ir ao judiciário. Não é bem assim que a gente tem que discutir o processo. E aqui fala sobre a paridade de armas lá no artigo 7º. Que nada mais é que o princípio da igualdade. E aí, mesmo na negociação, ainda que ela seja extremamente livre, que você poder escolher até o objeto diverso daquilo que está sendo discutido no processo, é preciso que as partes tenham igualdade de condições para negociar. Não pode uma parte mais forte pressionar a outra a ponto dela chegar e aceitar qualquer coisa. E aí, como é que a gente faz isso na prática? Dever de informação.
Óbvio que aqui a gente está falando especificamente voltado para mediação e conciliação, mas voltado especificamente para a jurisdição, existe um artigo do professor Barbosa Moreira que ele vai falar exatamente disso, do dever de intervenção do juiz para casos em que estejam as partes claramente desniveladas. E aí ele fala, olha, inclusive, se o juiz não chegar e se meter nessa forma como o processo está desenvolvendo, a partir dessa evidenciação de que existe um desnivelamento entre as partes, o não agir do juiz importa necessariamente a sua parcialidade. O dever dele, enquanto órgão imparcial, é de intervir no processo para nivelar as partes, para que elas possam resolver o conflito de uma maneira equilibrada e igualitária. E aí, a gente passando aqui para mediação e conciliação, já que a gente está falando de formas de negociação, é preciso que as partes saibam exatamente tudo que pode acontecer e tudo que envolve aquela negociação. E isso, sim, é um dever do conciliador e do mediador. Porque a gente sabe como é que acontece na prática com, por exemplo, direito do consumidor, em que, às vezes, as empresas vão com 3, 4 advogados e a parte está indo sozinha, que a gente sabe lá, até 20 salários mínimos, a parte pode litigar sozinha. E isso não é incomum. Então, seria dever do conciliador falar, olha, isso aqui que eles estão propondo pode prejudicar, ou então envolve a perda de tantos direitos, enfim. Porque a gente sabe que, na prática, muito dessas contendas que são relativas ao direito do consumidor, a parte é hipossuficiente. Então, seria mais com relação, pelo menos no meu modo de ver, com relação ao dever de informação. E aqui a gente já fechando, que eu já estou ultrapassando bastante meu tempo, o artigo 2º da nova lei de mediação, que é essa 13.140, vem trazendo esses princípios informativos. E aí fala da imparcialidade do mediador, da isonomia entre as partes, oralidade e informalidade, que vai se revelar justamente nisso, porque na prática a ideia é você dar à parte o maior conforto possível para entender o que o caso envolve e poder escolher o que pode adquirir nesse conflito. Autonomia da vontade entre as partes, que é, às vezes, a gente pode até achar que a parte, olha, você vai levar um prejuízo grande aqui, mas contanto que a parte esteja legitimamente e integralmente informada, aí já não cabe mais, aí acaba a responsabilidade do mediador e do conciliador. A busca do consenso, confidencialidade e a boa-fé. Então, vocês vejam que a nova lei de mediação, ela foi feita à luz do novo código já. Então, ela deve ser sempre lida em conjunto com o novo código e com os seus princípios informadores lá, também das normas fundamentais. Pessoal, eu queria agradecer muito a paciência de vocês e também essa interação. Como a gente tem aí pouco tempo, eu tentei resumir ao máximo possível essa nossa ideia. E eu só posso fazer meu jabá? A ideia do meu livro é mais ou menos nesse sentido, de que as partes elas podem negociar livremente, elas podem, inclusive, fechar um acordo que, em princípio, seria prejudicial a elas, mas é preciso que elas sejam informadas de toda forma possível para que elas tenham real noção disso. E aí eu trago algumas reflexões sobre política de mediação,
trago um pouco do que é mediação, essas coisas assim. Para o pessoal que está começando, eu trago princípios, um pouco de teoria geral do direito também, para a gente fazer esse tipo de reflexão. E eu trago um pouco de dados empíricos, porque eu fui audiencista durante um tempo no Rio e andei muito por comarcas do interior, de zonas de periferia. E aí foi a partir daí que eu tive essa ideia da gente chegar, poxa, beleza, a mediação pode ser um braço bem bacana do judiciário, ela pode ajudar bastante, mas se nós olharmos para a mediação dessa forma, ela nunca vai chegar no seu total potencial, porque, na verdade, ela é um remédio, um instrumento para as partes, e não para o judiciário. Então, na medida que a gente começa a olhar a mediação como um braço do judiciário, a gente começa a flexibilizar como essa mediação é feita. E, a partir daí, a gente tem várias possibilidades exatamente de ter um vício de vontade, que é uma das partes chegar e pressionar tanto a outra, a ponto dela não ter uma real condição de ter total autonomia da vontade na hora da escolha de tomar aquele acordo ou não. E, a partir daí, eu até proponho que seria possível, dentro de desses determinados casos, de uma ação anulatória, por conta do vício de vontade. Aí eu pego emprestado aquele instrumento lá do nosso direito civil. Basicamente é isso. Muito obrigado. Pessoal, só lembrando que o livro foi lançado pela editora Mackenzie, que está com um stand bem legal na Bienal. Acho que vale a pena visitar. E também na Livraria do Campus, aqui, está sendo vendido. E também lembrar que o lançamento da coleção Mackenzie do Direito, que está sendo realizado esses dias aí lá no stand também. Bom, eu vou passar a palavra para a professora Regina, para dar continuidade às reflexões aqui sobre mediação. 20 a 25. Tá bom. Tá bom? Bom, obrigada. Bom dia a todos. Obrigada aí pela oportunidade. Parabéns aí pelo livro, doutor Irapuã. Com certeza vai ajudar muito o entendimento aí da mediação e o acesso à justiça, principalmente para os nossos alunos da graduação e da pós-graduação. A Universidade Mackenzie, ela tem um diferencial, porque falo isso, né, como professora, porque ela é uma das poucas universidades do país que tem na sua matriz curricular a disciplina de mediação e de arbitragem. Inclusive, muitos dos alunos que estão aqui hoje, do 8º semestre, eles têm essa disciplina em prática jurídica, então eles têm essa aula teórica sobre mediação, sobre arbitragem, e depois eles fazem uma aula prática, e depois, no 9º semestre, eles têm essa oportunidade de ter aí algumas considerações e trabalhar o semestre inteiro com isso. Então, realmente, casou muito, né, porque hoje a nossa aula teórica seria sobre mediação, então, nada melhor do que a oportunidade de aprender um pouquinho com o senhor a respeito aí do princípio da igualdade na mediação e o acesso à justiça. Gostaria de agradecer o convite do professor Flávio, a presença do professor Silvio, a presença dos nossos alunos aqui, e falar, né, agradecer pela oportunidade de falar com um tema que eu adoro, né, inclusive já falando do jabá, não vou deixar para fazer no final, vou falar agora no começo. Nós estamos agora com um grupo de estudos em mediação da universidade, estamos com uma equipe que vai participar da primeira competição nacional de mediação, agora em outubro, em Porto Alegre. Então, semana que vem vai sair o edital do processo seletivo, então vocês já estão mais do que convidados, quem quiser participar será muito bem-vindo. Completando aí, né, algumas informações do professor Irapuã, o marco realmente da mediação, ele aconteceu, e dessa implementação dos meios adequados e dos meios alternativos de resolução de conflito, surgiu com a resolução 125 do CNJ, em 2010, que veio realmente instituir essa política nacional de solução dos meios adequados de resolução de conflitos, dos chamados MASCs. Nos Estados Unidos, isso é feito praticamente desde a década de 70, né, com o sistema multiportas, então existe todo um desenvolvimento. Em alguns estados americanos, praticamente os índices de utilização desses meios adequados de resolução de conflitos chegam a 70%, 80% das disputas, né, das soluções.
E, sem sombra de dúvidas, o ano de 2015 foi muito importante. Por quê? Porque ele foi o ano que teve editado o Código de Processo Civil, que é a Lei 13.105, que estabeleceu, né, a figura dos sujeitos no processo, a figura do mediador e do conciliador. Então, eles foram reconhecidos como os sujeitos auxiliares do juízo. E a Lei 13.140, que é a Lei de Mediação, que entrou em vigor em dezembro de 2015. E as duas, na verdade, como o professor Irapuã mencionou, elas devem ser analisadas em consonância, justamente porque a lei, o Código de Processo, ele fala da figura da mediação judicial, enquanto que a lei de mediação, ela trata da mediação judicial e da extrajudicial. Então, alguns princípios são complementares, outros dispositivos acrescentam aí informações mais específicas a respeito do próprio exercício aí da atividade de mediador. E, além disso, nós temos algumas emendas, a emenda número 1, a emenda número 2, que foram editadas pelo CNJ e que vêm justamente aperfeiçoar e explicar algumas informações interessantes. Como o professor Irapuã mencionou, é uma situação que implica numa mudança. Numa mudança do quê? De uma mudança de verificar, de analisar os conflitos que são colocados. Ele mencionou a professora Ada Pellegrini, eu vou mencionar também o professor Kazuo Watanabe, que aqui no Brasil realmente deram início aí a essa, posso dizer que deram início a essa implementação, a esse estudo dos meios adequados e dos meios alternativos, e eles justamente tratam dessa ideia da mudança da cultura adversarial para uma cultura de composição. Então, o que busca esses meios adequados e esses meios alternativos? Deixar que as partes resolvam o conflito delas. Por quê? Para eliminar essa ideia de justiça, para eliminar essa ideia de que um terceiro resolve o problema da vida das pessoas. Então, nada melhor do que as pessoas que estão envolvidas resolverem os seus conflitos, de acordo com aquilo que for mais interessante. Por quê? Porque a partir do momento que eles conseguem verificar o que é bom para eles, o que funciona para eles, o comprometimento é imediato. A partir do momento que eu trabalho, que eu participo da elaboração, a gente costuma dizer que o juiz, quando ele decide, ele pode até colocar um fim àquele processo, mas ele não termina o conflito. Ele pode estipular quem é que vai ficar com a criança, quanto eu vou pagar de pensão, mas como as partes não participaram ativamente desse acordo, essa decisão ela acabou sendo aí trabalhada, imposta, melhor dizendo, através aí do exercício da jurisdição, eles acabam não tendo aí essa participação e, consequentemente, não tem cumprimento. Então, não vou deixar ele ver no Dia dos Pais, não vou deixar ver no Dia das Mães, não vou pagar a pensão, porque justamente não tem esse envolvimento. Então, essa mudança, ela começa desde a época da faculdade, então, por isso que vocês são privilegiados nesse sentido, porque uma coisa é você falar de mediação e de conciliação para quem se formou há muito tempo, quem está acostumado a trabalhar com esse caráter adversarial. Inclusive, nas simulações que nós fazemos com a sala, às vezes tem um aluno que vira e fala assim, professora, eu não sirvo para fazer nem mediação e nem conciliação, porque eu sou do contencioso, eu quero brigar, eu quero litígio, eu quero... não quero abrir mão de nada, não quero ceder, não quero levar em consideração a parte contrária. Então, é uma mudança, justamente, dos operadores do direito. O professor Irapuã mencionou o artigo 3º, que fala que o Código pretende, no artigo 3º, a participação, a implementação dos operadores. E justamente é isso. Vocês estão tendo esse privilégio, mas os juízes facilitarem, implementarem aí a participação dos mediadores e dos conciliadores, e os próprios advogados. O novo estatuto da OAB, ele vai estabelecer que o advogado ele tem a obrigação de sugerir, de mostrar ao seu cliente que é possível essa utilização desses meios adequados. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos é uma infração ética o advogado não orientar o seu cliente de que ele pode fazer uma mediação, uma conciliação ou mesmo utilizar uma arbitragem. Aqui na nossa legislação não existe aí essa punição, mas ele fala dessa sugestão. E, inclusive, na parte referente aos honorários, existe um novo dispositivo que trata
que o advogado fará jus aos honorários independentemente da utilização da conciliação e mediação. Então, vejam que todos os operadores de direito vão ter que sair da sua zona, né, de conforto e vão ter que trabalhar com esses meios, que é justamente uma realidade. Então, o advogado vai ter que fazer, na hora do seu contrato de honorários, trabalhar com essa possibilidade. Então, olha, se fizer um acordo, se tiver uma mediação, se tiver conciliação, como é que eu vou cobrar? Então, é justamente essa ideia, e buscar mudar essa ideia de inocente, culpado, bonzinho, mal, o legal e o mal da história, e aquela ideia dos aliados, né? Principalmente agora com essas mídias sociais. Olha, ele não me deixa ver o meu filho, ela não me deixa ver, ela não paga a pensão. E aí tem esses exércitos aí que a gente brinca, que são os aliados, que acabam compartilhando, curtindo e acirrando até mais o conflito. E o conflito é muito complicado. Por quê? Porque o conflito, eu costumo dizer o seguinte, que num processo existe uma grande diferença entre o conflito aparente e o conflito real. E eu uso o seguinte exemplo, né, para ilustrar bem: um iceberg. O que aparece no processo? Aquilo que as partes foram e contaram aos seus advogados. Aquilo que elas acham que é o conflito delas, aquilo que elas gostariam que fosse o conflito, mas não necessariamente é o conflito. Por quê? Porque, às vezes, você tem questões que não são mostradas, porque não são politicamente corretas, porque não são emocionalmente corretas, porque não são, às vezes, nem de conhecimento da própria parte. Então, às vezes, nem ela sabe muito bem o que ela quer. Então, às vezes, no primeiro momento, ela entra com uma ação pleiteando danos materiais e danos morais, mas o que ela quer é um pedido de desculpas, é o reconhecimento da parte contrária de que ele estava errado e de que ela merece uma segunda chance, ou de que ela quer ser ouvida, né? Eu participo como voluntária na Semana Nacional da Conciliação e muitas vezes eu vejo que é isso. A parte chega lá com um pedido, ela tem um objetivo e quando ela chega, às vezes não é nada daquilo que ela imaginava. E às vezes o advogado fala, mas como? Você vai, abraçou, beijou e acabou? E como é que vai? Não vai ganhar nada? Não tem valor nenhum? Não tem, é aquilo que é importante para as partes. Então, a ideia, justamente, é trabalhar com conflito real e com conflito aparente. Então, não necessariamente o que aparece é o conflito, às vezes as partes precisam até de um tempo para trabalhar esse conflito. E até aproveitando a menção que o senhor fez aí, que o professor fez a respeito do conciliador ou do mediador, uma coisa também importante para vocês é que o conciliador e o mediador, eles não precisam ter formação jurídica. Ele pode, para ser conciliador ou para ser mediador, ele tem que fazer um curso de capacitação e ele pode ser de qualquer área. Então, eu posso ser um bombeiro, eu posso ser um policial, eu posso ser um psicólogo, eu posso ser um médico, eu posso ser um dentista. Então, o profissional que trabalha com essa área, ele não faz orientação jurídica. Ele é um facilitador do diálogo entre as partes. Ele está lá através da utilização de técnicas, de etapas. Então, nós temos algumas etapas na mediação, um pouquinho diferente da conciliação. Conciliação é uma questão mais objetiva, mas a mediação nós temos várias etapas a serem cumpridas. Ele pode se utilizar de várias ferramentas, de vários mecanismos colocados à sua disposição para que as partes possam conversar e para que as partes possam restabelecer o diálogo. Não necessariamente o acordo implica numa boa ou má realização da mediação. Muitas vezes você tem uma mediação que é extremamente satisfatória, independentemente da realização do acordo. E o artigo 165, parágrafo 2º e 3º do CPC, ele fala a respeito da figura do conciliador e do mediador. Então, o conciliador, ele atuará preferencialmente nos casos em que não houver vínculo anterior entre as partes. Poderá sugerir soluções para o litígio, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação, para que as partes conciliem. Então, a obrigação dele é verificar se as partes estão participando espontaneamente, se elas sabem daquilo, o que está sendo tratado, no caso, e são questões mais pontuais. Então, uma briga de trânsito, uma prestação de serviços, algumas questões que não implicam necessariamente num vínculo. São questões pontuais, questões objetivas, que a gente costuma dizer. Diferentemente do mediador, que está previsto no parágrafo 3º,
ele atuará preferencialmente nos casos em que houver vínculo anterior entre as partes. Então, são situações que a gente diz que são situações continuadas, ou seja, relações de vizinhança, então questões empresariais, questões de direito de família, que nós temos muita aplicação. Por quê? Porque não necessariamente é só o conflito, as partes vão ter que ficar trabalhando com esse conflito durante muito tempo, trabalhando, melhor dizendo, com vínculo durante muito tempo. E, às vezes, ele fala, olha, eu quero me divorciar hoje, o meu problema é esse. E ele não consegue, ele não consegue perceber, muitas vezes, até por conta aí dessa briga, de que eles não deram, entre aspas, né, certo, ou que o casamento aí não foi para frente, mas eles vão ter que se dar bem como pais, porque eles vão ter esse vínculo para o resto da vida. Então, fala no parágrafo 3º de que, nos casos em que houver vínculo anterior entre as partes, auxiliará os interessados a compreender as questões e os interesses em conflito. Então, justamente no sentido, o que é importante, o que o senhor gostaria de dizer, a respeito de uma colocação que é feita entre as partes, buscando o quê? O restabelecimento da comunicação e que eles identifiquem por si próprios soluções consensuais que gerem benefícios mútuos. Ou seja, não é objetivo da mediação a realização do acordo. O acordo acaba sendo o quê? Uma mera consequência. E a lei de mediação, ela mudou um pouquinho ela repete essa ideia do preferencialmente, mas ela aplica, né, ela é aplicada para todos os tipos de conflito. Então, eu tenho, qualquer situação, a possibilidade de usar a mediação extrajudicial, justamente para trabalhar com essas questões, e a judicial também, porque vejam que o Código fala, é preferencialmente, e não necessariamente. Então, através aí dessas etapas, nós teremos aí ferramentas, ele é um facilitador do diálogo, e só para fechar, trazendo aí a ideia que foi mencionada pelo professor Irapuã, tem como princípio, no artigo 166 do novo CPC, alguns princípios foram repetidos na lei de mediação, outros são um pouquinho diferentes, e aqui aparece esse princípio da decisão informada. E o que é decisão informada? A decisão informada é no sentido das partes saberem como é o processo, saberem das consequências dos seus atos, das consequências daquilo que eles estão estabelecendo, e, a partir do momento que a parte, que o mediador, o conciliador, perceber que a parte não tem consciência daquilo que ele está fazendo, daquilo que ele está realizando, ele tem que pedir que ele busque uma orientação jurídica. Então, as partes, quando participam do processo de mediação, elas podem ou não estar acompanhadas de advogados. Se o advogado tiver, ele vai poder fazer orientação jurídica naquele momento. Mas, se as partes não estiverem acompanhadas, então, por exemplo, a gente tem os sejusques, que são colocados à disposição aí da população, para fazer esse atendimento de qualquer questão que é colocada, eles, normalmente, são pessoas, né, com poucos recursos, eles não têm aí um advogado, eles não estão acompanhados de advogado. Então, o mediador e conciliador, ele faz a sessão de mediação, faz a sessão de conciliação, e aí, se ele perceber que as partes não têm noção daquilo que elas estão assinando, daquilo que elas querem, e aí funciona essa ideia aí da decisão informada, ele para a sessão e fala, olha, vou adiar, vou marcar uma nova sessão, o senhor precisa ter um esclarecimento com o advogado, o senhor precisa buscar aí a defensoria para auxiliá-lo aí nessas questões. Porque a ideia é que as partes cheguem à conclusão e as partes resolvam a questão sabendo aquilo que elas estão fazendo, mas não necessariamente orientadas aí pela parte jurídica. Tá? Como eu disse, às vezes o que funciona, a parte pode desistir daquilo que havia imaginado no começo, ela pode solicitar uma outra informação. Então, a mediação ela é feita através dessas etapas e vão sendo construídos aí os diálogos, vão sendo restabelecidos alguns vínculos, algumas informações, para que as partes possam ter aí a continuação dessa relação ou não. E aí, diferentemente da conciliação, né, a conciliação, como eu disse, são questões mais objetivas, que não têm o vínculo anterior. Então, nessas questões, normalmente, aí o objetivo é um acordo, então trata-se muitas vezes nisso, mas também o conciliador tem essa função de orientar no sentido de que elas estão livres para participarem desse processo, mas o acordo é fechado se elas estiverem
se elas concordarem, se elas acharem que isso é produtivo. Né? Como o próprio código fala, não é possível nenhum tipo de obrigatoriedade, de pressão ou de coação para a realização do acordo. Acho que era mais ou menos isso. Se deixar, eu vou ficar falando aqui até muito mais, então, acho que só algumas considerações. Então, muito obrigada aí pela oportunidade. Obrigado, professora Regina. Sem dúvida, uma das maiores especialistas que eu conheço no tema. Lembrando que a professora Regina está com a gente no núcleo de MUTES, que nós estamos montando aqui, para participarmos mais das competições nacionais e internacionais, entre elas a mediação. Passo a palavra agora ao professor Silvio para as suas considerações. E muito obrigado, Silvio, por ter aceito o convite. Em primeiro lugar, um bom dia a todas e todos. Dizer que, para mim, é uma grande satisfação, um prazer imenso estar aqui com todos vocês, com todas vocês, nessa manhã. Uma manhã especial porque se trata do lançamento de um livro de um jovem jurista e que, pela sua exposição e também pelo seu texto, revela qualidades que são louváveis. Por isso quero, desde já, cumprimentá-lo e dizer da satisfação, da enorme satisfação que tenho em participar desse momento. Não poderia deixar de agradecer também ao convite que me foi feito pelo meu amigo, enfim, um amigo, um irmão, que é o professor Flávio Leão, e que tem sido um dos luminares desta faculdade de Direito, desta universidade, propiciando a possibilidade de debates que são da mais alta relevância, da mais alta qualidade. Então, professor Flávio, obrigado pelo convite, pela honra de participar desse momento. E também da minha colega, a professora Regina Baroni, que também dispensa apresentações. Enfim, uma das maiores especialistas no tema, de tal sorte que eu não tenho muito a contribuir sobre mediação, estando ao lado de uma grande especialista, e agora também de um dos grandes especialistas sobre o tema, que é o professor Irapuã, de tal sorte que eu vou fazer algumas considerações sobre a obra, sobre questões que para mim chamaram a atenção e que apontam para horizontes bastante importantes, que talvez sejam, ou não, né, a continuidade das suas pesquisas sobre o tema. Pois bem, eu gostaria de falar sobre 3 aspectos que me chamaram a atenção nesse livro. 3 aspectos me chamaram muita atenção. O primeiro aspecto que me chamou a atenção foi a relação estabelecida pelo autor, desde o título, entre mediação e igualdade. Quero falar um pouco disso. O significado de se falar de mediação e igualdade. O terceiro ponto que me chamou a atenção no livro, e que me parece uma das questões mais importantes, e por isso o livro se destaca, é o esforço do autor em relacionar o Instituto da Mediação com a política. Falou de Estado, o que não é muito comum para os juristas, e principalmente em tempos de controvérsia. Juristas geralmente fogem de política, o que é um erro muito grande. Um erro, assim, para mim, é quase que colocar nos olhos uma venda para não querer ver a realidade, ou seja, não querer lidar com aquilo que as coisas têm de essencial. O direito ele tem uma relação íntima com a política e com o político. Aliás, se olharmos para o direito e quisermos entendê-lo, temos que relacioná-lo necessariamente com a política. E vice-versa, ou seja, a política também, num mundo como o nosso, se estrutura a partir do que a gente chama por direito, das relações jurídicas, das normas jurídicas, dos institutos, e temos que entender, inclusive, para poder ter um pensamento crítico a respeito disso. E deixo desde já consignado o que penso, o que acho, o que considero ser pensamento crítico. Ser pensamento crítico não é ficar falando mal das coisas o tempo todo. Ter pensamento crítico significa você pegar as coisas pela raiz. Ter pensamento crítico significa você colocar em questão as suas próprias ideias e se relacionar com os limites das suas ideias. É perguntar o seguinte: qual o limite da minha ideia? Qual o limite das teorias que explicam o mundo? Será que elas realmente são capazes de explicar o movimento da realidade? Então isso é ter pensamento crítico. Ou seja,
Um jurista, alguém que está numa faculdade, numa universidade, tem o dever de ter pensamento crítico, porque precisa testar o limite da sua ideia. E, nesse sentido, o livro do Dr. Irapuan, ele cumpre à risca essa exigência do pensamento científico, do pensamento filosófico, que é colocar as ideias em questão, testar o limite das ideias dos institutos, e ele inicia esse processo ao analisar o Instituto da Mediação. Então, desde já, quero deixar claro a minha concordância com essa abordagem da mediação e da política. E um terceiro ponto também, que é colocado como ponto de partida para as análises do livro, é a relação entre mediação e conflito, né? Ou seja, mediação e conflito. Como já foi dito aqui, a gente só fala de mediação porque vivemos num mundo de conflito. Agora, a grande questão que se coloca é o seguinte: a mediação é capaz de lidar com os conflitos? Os conflitos são jurídicos? Ou os conflitos estão além da juridicidade? Seria a mediação uma forma de resolução de conflitos? Entendendo a resolução de conflitos como aquela ideia, né, na verdade, uma ideologia do processo, que é essa ideia de pacificação social? Ou seria a mediação, né, podemos colocar dessa maneira, temos que testar nossa ideia, seria a mediação mais uma das formas de ritualizar decisões que têm caráter político? Seria uma forma de legitimar decisões que são, na sua forma e também na sua concepção mais profunda, decisões de uso da força, decisões de caráter político. Temos que analisar isso. O contexto em que se coloca a mediação, portanto, que foi tratada pelos dois especialistas da mesa aqui, é importantíssimo. Bom, vamos começar a fazer... eu quero fazer rápidas considerações sobre esses 3 pontos, para que nós possamos partir para o debate. Primeiro, a relação entre mediação e igualdade. Por que a gente está falando de igualdade, ao mesmo tempo que fala de mediação? Qual o sentido de falar de igualdade num contexto em que tratamos de resolução de conflitos? Porque o que nós chamamos por igualdade tem um sentido muito particular. E ele está relacionado a um determinado momento da história que também é muito específico. Vejam que a gente vincula a ideia de igualdade com a ideia de Estado, né? E por que nós fazemos isso? Porque, quando nós falamos de igualdade, do ponto de vista jurídico, nós estamos falando fundamentalmente do que a gente chama de igualdade formal, que é a igualdade perante a lei, que é a igualdade que nos faz a todos sujeitos de direito. Ou seja, o que acontece em um determinado momento da história? Há um determinado momento da história em que ser igual, a igualdade, ela não é apenas um dado ético ou um dado político. Ser igual, no nosso mundo, é uma necessidade econômica. Vejam, há um constrangimento econômico em torno da subjetividade jurídica. Todos nós temos que necessariamente nos constituirmos enquanto sujeitos de direito. Isso é um dado da história, um dado do nosso tempo. Viram o livro do Dr. Irapuan, e até por uma questão, um cacuete de professor de filosofia do direito, me chamou a atenção necessariamente a parte em que ele começa a descrever as visões dos filósofos a respeito da política, da igualdade, enfim. E ele começa por Aristóteles. Se a gente for estudar o Aristóteles, por exemplo, o que Aristóteles entendia por igualdade tem muito pouco ou nada a ver com o que nós consideramos por igualdade. Aristóteles, Tomás de Aquino, quando falavam de igualdade, eles falavam de igualdade do ponto de vista material, a igualdade do ponto de vista político. Ou seja, quando eu falo que alguém é igual ao outro, é porque tem o mesmo poder. Poder quer dizer ter a mesma possibilidade e capacidade do uso da força. Nós, quando falamos de igualdade, não falamos disso. Nós falamos de igualdade como ter que se submeter às mesmas leis, aos mesmos processos, e vejam, e nas nossas relações, significa que nós temos que ser iguais em um determinado momento para que nós possamos constituir a base das relações econômicas, que é a base do contrato e da troca mercantil. Então, vejam que essa condição de igualdade, ela não pode ser mantida por um poder que seja parcial, um poder que esteja no campo da mesma relação. Ou seja, se nós tivermos uma relação de isonomia, uma relação de igualdade em termos formais, nós dois não podemos garantir a igualdade da relação, porque senão nós teríamos que ter um poder a mais do que o outro. Então é necessário que haja um ente externo a essa relação que nós mantemos enquanto iguais,
exatamente para garantir as condições formais de igualdade. E aí entra o papel do Estado. Então, vejo a importância do Estado no mundo contemporâneo. O Estado deve garantir, portanto, as condições da manutenção do que a gente chama de igualdade, de liberdade, ou, resumindo tudo isso, a condição da subjetividade jurídica. Nós temos que ser sujeitos de direito nas nossas relações, e para evitar que relações de força produzam assimetrias e que baguncem tanto a lógica da vida social, mas que baguncem também a lógica da economia, é necessário que haja um poder que apareça como imparcial, como neutro, como acima dos interesses que estão em jogo no cômputo da vida social, para que haja manutenção dessa igualdade ou dessa condição subjetiva. Portanto, vemos que, quando a gente fala de formas de resolução de conflito, nós estamos nos referindo a um processo histórico que vai retirando dos indivíduos a possibilidade do uso da força para resolver as suas questões cotidianas e colocando isso, né, esse poder, no âmbito do Estado, ou seja, porque é o Estado que deve garantir as condições de regularidade, de funcionamento, ou melhor, de subjetividade jurídica, que é fundamental tanto para a vida econômica como para a vida política. Certo? Então, nesse ponto, é muito importante o processo de descrição que faz o livro do professor Irapuã, ao descrever, ao colocar a mediação dentro desse movimento da constituição da política do Estado contemporâneo. Certo? Acontece aquilo que o grande sociólogo Max Weber já nos falou, né? Ou seja, em um determinado momento da história, o Estado passa a ter o monopólio legítimo do uso da violência. Até mesmo quando não é o Estado diretamente que faz uso da força da violência, todo e qualquer uso da força da violência tem que, de alguma maneira, passar por um processo de legitimação estatal. Desde a legítima defesa, até as formas alternativas de resolução de conflito, passam, de alguma forma, em algum momento, pela chancela do poder estatal. Certo? Então, vejam a importância de falar do Estado. E aí a gente começa a fazer outras considerações. Né? Será que quando a gente fala de mediação, a gente está falando, de fato, de um modo de resolver o conflito em que o Estado não participa, ou estamos falando de uma nova forma, um novo modo de atuação do Estado? Essa discussão é tão importante porque ela revela também uma outra discussão que não passa apenas pela jurisdição, mas passa, inclusive, por mecanismos de controle do Estado sobre a atividade econômica. Olha que interessante. A gente está falando aqui sobre os limites da intervenção do Estado na vida social. Né? Olha só. Será que a gente pode falar, por exemplo, que existem âmbitos da vida ou existem ou existe qualquer tipo de lugar da vida social em que o Estado não intervém? Ou o Estado intervém indiretamente? Ou quando a gente fala assim, não, nisso o Estado não vai intervir. Será que quando, numa sociedade em que todos nós temos que necessariamente ser livres e iguais, e que, portanto, o potencial de conflito aumenta cada vez mais, será que quando o Estado não se retira, o Estado não está exatamente mudando o seu modo de intervir? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Até para que a gente entenda o que significa o mecanismo de mediação, e como muito bem foi colocado aqui de maneira diferente pelos especialistas, a gente entender também quais são os limites da mediação. Você entender que mediação, assim como também o processo, não são formas de resolver os conflitos que estão no âmago da vida social. Talvez sejam formas de estabelecer um mínimo de controle sobre esses conflitos, que fazem parte da própria dinâmica da vida social e política e econômica do nosso tempo. Ou seja, talvez a gente tenha que mudar um pouco a dicção para entender o que significa a resolução de conflitos. Talvez a gente não possa falar, por exemplo, de que o processo é paz social, o processo é a forma de ressolucionar conflitos, né? A ideia de solução, né? De dissolver. Não, talvez seja uma forma de manter esses conflitos sob controle, para que eles não esgarcem definitivamente a vida social. Talvez seja esse o papel.
Porque o conflito ele é da própria dinâmica da vida social e política, num mundo em que todos são iguais, em que a economia se dá a partir da troca mercantil, e por interesses que são interesses individuais, interesses egoísticos, como já disseram alguns pensadores importantes. Então, vejam, não se trata de um dado ético, tão somente de uma questão moral, falar de igualdade, e por isso o livro é importante. Porque o livro está dizendo o seguinte, falar de igualdade e falar de mediação é falar de como a sociedade ela se organiza para resolver os conflitos que são criados pela própria dinâmica da vida social e política. Isso é importantíssimo, isso é interessantíssimo, professor. Bem, chego no último ponto. Esse ponto eu quero chamar a atenção de todos. Obviamente, o professor ele esboça isso, acredito, pela sua dicção, pelo modo com que se coloca, que ele vai continuar estudando isso aqui, né? Até pelos vídeos que pôs, ou seja, é um homem que não tem medo de falar de conflitos, né? Colocou inclusive um conflito interessantíssimo aqui. Eu adoro aquele vídeo dos ministros, né? Aquele vídeo é bem didático, né? Mostra o que é o nosso tempo. Então vejam, eu quero falar sobre o último ponto. Falei, né, sobre mediação e igualdade, falei sobre mediação e política. Agora falar sobre mediação e conflito. Eu acabei de dizer que falar de conflito não é falar de algo que é estranho, algo que é patológico. Isso é um ponto importante. O conflito não é uma patologia, não é uma anormalidade. O conflito é próprio de uma sociabilidade tal como a nossa. Porque, vejam só, todos nós, quando nos relacionamos, eu dou sempre esse exemplo em sala de aula, a gente costuma muito falar do consenso, né, de como os processos sociais são movidos pelo consenso. O processo é o consenso, os contratos são consensuais, o consenso é a verdade. Então, existe, de certa maneira, e eu quero dar um aspecto bastante específico para essa palavra, né, porque essa palavra é muito mal utilizada, há uma ideologia do consenso. Por que ideologia do consenso? Porque a ideia de consenso dá a impressão de que nós podemos estabelecer certos âmbitos da vida social em que não há conflito. E que o conflito ele é uma patologia que deve ser afastada. Inclusive, alguns livros de processo deixam isso transparecer. Não, o processo tem que ser utilizado para a pacificação social, como se fosse possível uma coisa dessa. A própria sociabilidade ela é conflituosa. O exemplo que eu dou é um exemplo que está no lugar de maior consenso que a gente pode imaginar, que é o contrato. O contrato, ao contrário do que dizem certos autores, não é o lugar do consenso, é o lugar em que o conflito ele se torna administrado. Querem ver? Vejam só a linguagem de contrato. Todo mundo aqui já leu um contrato, certo? Sim ou não? Pois é. Vejam que a gente utiliza a ideia de contrato até mesmo para descrever a dinâmica da sociedade, né? As teorias do contrato social. Eu sempre falo para meus alunos. O aluno, quando ouve teoria do contrato social, né, para explicar por que a sociedade se forma, essa teoria, obviamente, quem é sociólogo dá risada, acha um absurdo um negócio desse. Você acha que as pessoas se encontraram, vão fazer um contrato tal, e se uniram? Não é exatamente isso, mas tem que entender por que os filósofos modernos estão falando isso. Eles estão descrevendo a sociabilidade como em termos de contrato, porque eles estão partindo do pressuposto, olha só, de que todos os indivíduos são portadores naturais de liberdade e igualdade, de uma subjetividade. E que isso é fundamental, veja, e eu não posso me desfazer disso para a vida social. Então, a única forma de você estabelecer uma sociabilidade com o outro, que também é livre igual, é vocês entrarem num acordo sobre certos pontos. Então, a sociabilidade, o direito, a política são resultado de um acordo entre indivíduos. Então, eles estão partindo do pressuposto de que a vida social ela tem sentido a partir do individualismo, da individualidade. Perfeito. Agora vamos falar do contrato. Querem ver como é conflito? Vejam a linguagem. Todo mundo já leu um contrato. Contrato de direito privado. Começa a ver um contrato, está assim. De um lado, fulano. Do outro, fulano. Bom, se fosse um consenso, como é que teria que ser a linguagem do contrato? Todos juntos, numa só emoção, num só coração, todos abraçados, unidos. Não é assim. A camiseta. Aquela camiseta. Veja, vocês perceberam que a mãe ela teve que enfiar os filhos na camiseta. E mesmo assim, eles devem estar se beliscando dentro da camiseta. Eu estaria beliscando minha irmã na camiseta assim. Não é? Estão na camiseta, mas estão na camiseta meio que forçadamente.
Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Dizer o seguinte, vejam que até no âmbito que a gente chama de autonomia da vontade dos contratos, isso revela que nós temos que estabelecer um limite para abrir mão da nossa individualidade. Então, eu falo assim, ó, eu faço contrato com você, sabe por quê? Não é porque nós estamos totalmente juntos, é porque eu não confio em você. Você faz contrato com o outro porque você não confia no outro. Tanto que o contrato, ao final, ele prevê o quê? Bom, você faz contrato porque você prevê que o outro pode descumprir o contrato, e caso descumpra o contrato, ativa-se, portanto, o que a gente chama de jurisdição. Né? O contrato é obrigatório exatamente porque eu posso recorrer a um poder externo àquela relação para fazer o contrato ser cumprido. Certo? Por isso que isso faz do contrato obrigatório. É o que a gente costuma dizer, se a ética tivesse dado certo, o direito não teria sentido. Né? É porque as pessoas elas vão se mover a partir... Isso é o Hobbes, né? Por isso que o Hobbes está dizendo. O Hobbes está aquela história de falar que o homem é mau e tá essa história toda. Ou seja, uma hora o sujeito ele vai colocar os seus interesses acima dos interesses da sociedade, ou então daquele com quem ele faz o contrato, e então é necessário que haja um poder que interfira nesta relação, dentro de certos limites, para que as coisas corram em ordem. Bom, disse isso, e aí encerro. Para entender, portanto, o instrumento, o que significa a mediação, porque a mediação é um recurso relativamente novo, a professora Regina falou aqui dos anos 70, e os anos 70 é muito característico, porque, vejam, para entender essas transformações do processo e olhar para o processo, eu acho um lugar muito privilegiado para entender o que é o Estado, o que são como as transformações econômicas vão mudando as formas de intervenção do Estado na sociedade. A gente começa a falar de mediação, de meios alternativos de resolução de conflitos, Marx, nos anos 70. O que acontece nos anos 70? Nos anos 70, a gente tem uma transformação radical na economia capitalista. O mundo começa, veja, o mundo que vinha a partir do estado de bem-estar social, né, que a grande intervenção do Estado para regular, para tentar colocar um pouco de ordem no caos do capitalismo que tinha se revelado na crise de 29, a gente não está falando muito disso de Marx. A gente está falando da presença do Estado. Né? Tanto no que se refere a mecanismos de promoção da igualdade, ação afirmativa, por exemplo, até uma intervenção maior do Estado no que se refere até aos processos. Né? O que se refere aos mecanismos punitivos, enfim, aos contratos, tudo isso. Então, veja que nos anos 70, a gente tem começa o processo de quebra do chamado estado de bem-estar social. Ou seja, começa a crise, o que se chama a crise fiscal, a crise econômica, que atinge a Europa e os Estados Unidos. A partir de 73, né, que é exatamente o ano em que eu tenho o choque do petróleo, enfim. Então, essa é a marca. Então, com isso, começa a haver uma nova dinâmica. Os estados começam a sair da economia e começa aquele período que muitos vão designar, enfim, de neoliberalismo, né, que seria essa menor intervenção do Estado na economia, nos processos regulatórios. Bom, o que isso tem a ver com Marx? Se vocês quiserem entender exatamente como os meios alternativos de resolução de conflito eles foram colocados na mesa, há um documento, que é um documento emblemático do Banco Mundial, que é o documento técnico 319 do Banco Mundial. Documento técnico 319 do Banco Mundial, que é um documento que faz vamos dizer assim, faz recomendações aos países da América Latina e o Caribe em relação à organização do judiciário para dar conta desse novo momento da economia. Ou seja, uma economia que tinha que se pautar por outros princípios, uma economia que ia depender menos do Estado, mais das empresas privadas, em que o Estado, portanto, havia uma crise fiscal, era necessário o que eles chamam de austeridade. Então, isso atinge, inclusive, a mecânica do Poder Judiciário, que deve garantir a regularidade da economia. Documento TEC 319. Uma das recomendações para os países da América Latina e o Caribe, que estão no documento TEC 319 do Banco Mundial, é exatamente a instituição formal de meios alternativos de resolução de conflito, como arbitragem, mediação e aposta na conciliação. Esse documento é dos anos 80 ainda. Faz parte do que chama de Consenso de Washington.
né? Então, esse documento é dos anos 80 e já faz recomendações no sentido de que é necessário, cada vez mais, apostar menos na jurisdição e mais nessas formas alternativas de resolução de conflito. E aí a gente tem que pensar os limites da mediação. Aquilo que o professor Boaventura de Souza Santos fala, né, os obstáculos. Os obstáculos que são os institucionais, entender qual é a realidade desses países, a desigualdade profunda que marca os países da América Latina e do Caribe, no Brasil, por exemplo, um país de profundas desigualdades sociais, de pobreza, né? Enfim, de outras formas de desigualdade também. Outros obstáculos culturais e os obstáculos econômicos também, que fazem com que nós tenhamos que olhar com especial atenção para a mediação, coisa que já está sendo feita pelos meus colegas, pela professora Regina, pelo professor Irapuã, que agora adentra, né, o time dos grandes especialistas, dos grandes pensadores do direito, e que tem que necessariamente dar uma resposta para os grandes dilemas do nosso tempo. Com isso, eu quero agradecê-los e agradecê-las a todos e todas, me colocar à disposição para reflexões sobre como nós podemos fazer desse mundo um mundo melhor, um mundo mais justo, e pensar, e isso implica necessariamente em pensar nos limites dos mecanismos que nós constituímos para lidar com esse mesmo mundo que a gente quer transformar. Muito obrigado a todos e todas. Professor Silvio, sempre brilhante, querido mestre, obrigado. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta para algum dos palestrantes? Não? Bom, então eu vou agradecer primeiro a Eli, da editora Mackenzie, a equipe de eventos da pós-graduação, que está aqui presente, sempre ajudando demais a gente nos eventos, não é? E fechar, agradecer vocês, nossos alunos queridos aqui, em nome do nosso diretor, Felipe Chiarello. Espero revê-los aí nos nossos próximos eventos. Professor Irapuã, mais uma vez, parabéns e obrigado por estar aqui na nossa casa.